Quando eu tinha 18 anos, minha família foi embora para outro estado sem me avisar. Só deixaram uma mensagem dizendo: agora você que se vire. 15 anos depois de eu ter construído minha vida sozinha, eles apareceram de novo, como se nada tivesse acontecido, querendo se reaproximar. Você não vale nada. É melhor sumir da nossa vida. Essas foram as últimas palavras que ouvi da boca da minha mãe antes da porta bater na minha cara. Eu tinha 18 anos e, até aquele momento, ainda acreditava que, de algum jeito torto, minha família me amava. Lembro da mala jogada aos meus pés como se fosse lixo, do bilhete frio sobre a mesa da cozinha. Agora você que se vire. E da sensação de que, em segundos, eu tinha perdido não só uma casa, mas a ideia de pertencimento. Naquela noite, fiquei horas sentada na calçada, olhando para as janelas apagadas. Nenhuma delas se abriu. Nenhum rosto apareceu. Nem um último olhar. Eles simplesmente tinham decidido ir embora para outro estado e me deixar para trás, como se eu fosse peso morto. O silêncio daquela rua ainda ecoa dentro de mim. Os primeiros dias foram os piores. Sem dinheiro, sem apoio, sem ninguém. Eu dormia em estações de ônibus, fui empurrada para fora de lanchonetes quando tentava me aquecer. Ouvi xingamentos de estranhos quando implorei por um prato de comida. Mendiga nojenta! Cuspiu um homem em mim uma vez, antes de me empurrar contra a parede. Eu chorei tanto que parecia que meus olhos iam secar, mas ninguém ligava. Ninguém nunca ligou. Houve uma noite em especial que me marcou para sempre. Eu estava encostada num beco tentando dormir quando um grupo de garotos passou. Riam alto, bêbados, e um deles me puxou pelo braço, dizendo que uma perdida como eu devia servir para alguma coisa. Eu lutei, chutei, arranhei, mas eles eram mais fortes. Consegui escapar só porque um carro entrou no beco e eles se assustaram. Corri até minhas pernas queimarem e nunca mais consegui deitar no chão sem sentir náusea. Aquele medo ficou gravado na minha pele, mas a fome não espera traumas. Passei a catar restos em lixeiras. Algumas vezes encontrava um sanduíche mordido, um pedaço de pão embolorado. Outras vezes, nada. Eu lembrava da geladeira cheia da minha antiga casa e o ódio me corroía. O contraste entre o conforto que eles levaram com eles e o abismo em que me jogaram me transformou. Ainda assim, eu não morri. Não desisti. Comecei a arrumar pequenos trabalhos. Lavar pratos em bares, carregar caixas em feiras, limpar banheiros de postos de gasolina. O dinheiro mal dava para comer, mas era o suficiente para não mendigar. As mãos rachadas, os joelhos doloridos, os cortes e hematomas eram a prova de que eu ainda estava lutando. Cada insulto que ouvi, incapaz, inútil, burra, se tornou gasolina na minha alma. Eu comecei a jurar, a cada noite que dormia encolhida num colchão imundo de pensão barata, que eu ia vencer, que eu ia me erguer, que eu ia ter uma vida tão distante daquele inferno que eles criaram para mim, que um dia eles se arrependeriam de cada palavra cuspida. O que eu não sabia, naqueles primeiros meses de sobrevivência, era que a vida ainda guardava humilhações maiores para mim. A agressão, a exploração, o assédio, nada tinha acabado. E eu teria que atravessar o inferno antes de provar que podia renascer. Meu primeiro emprego de verdade veio quando um dono de bar me ofereceu para lavar pratos. Eu aceitei sem pensar duas vezes. Qualquer coisa era melhor do que passar a noite no frio. Mas logo percebi que ali não era um trabalho, era uma condenação. O bar fedia a cigarro velho, álcool derramado e suor. Eu passava horas com as mãos mergulhadas em água suja, esfregando pratos engordurados até meus dedos sangrarem. Recebia moedas, mal o suficiente para comer, mas ainda assim suportava. O problema não era só a exploração, era o dono. Um homem asqueroso, de barriga enorme e dentes amarelados que adorava me chamar de coisinha inútil na frente de todos. Se não fosse por mim, você já estava morta de fome. Então aprenda a sorrir, vadia. Essas palavras me queimavam mais do que a água fervendo em que mergulhava as panelas. Pior era quando ele se aproximava, roçando a mão em mim de propósito. Uma vez, quando o bar já tinha fechado, ele me encurralou na cozinha, prendendo meu corpo contra a parede engordurada. Eu só consegui escapar porque derrubei uma panela de óleo quente na perna dele e corri. Nunca voltei lá. Preferi passar fome do que me submeter outra vez, mas o mundo parecia ter um prazer doentio em me testar. Nos meses seguintes, aceitei trabalhos em feiras, carregando caixas tão pesadas que minha coluna doía como se estivesse quebrada. Os homens riam das minhas tentativas desajeitadas, sempre com piadas nojentas.
Essa aí só serve para aquecer a cama. E quando alguém tentava me ajudar, não era bondade. Era chantagem. Sempre havia uma condição, um preço escondido. Uma noite, o dono de uma barraca de frutas me ofereceu dinheiro extra para ficar um pouco mais depois do expediente. Eu recusei. E no dia seguinte, ele me chutou do trabalho, jogando uma maçã podre em mim. A maçã bateu no meu rosto com tanta força que me deixou um roxo na bochecha. Fiquei sem chão, sem forças, e chorei a noite inteira. Mesmo assim, algo dentro de mim se recusava a morrer. Eu trabalhava em qualquer coisa, engolia o orgulho, mas nunca deixava de sonhar. E sonhava alto. Imaginava um dia ter meu próprio apartamento, roupas limpas, um emprego que me desse dignidade. E aos poucos, mesmo tropeçando, esse futuro começou a se desenhar. Depois de muitos bicos, consegui entrar como auxiliar de limpeza em um prédio de escritórios. O salário era pequeno, mas o ambiente era diferente. As pessoas ali me olhavam como se eu fosse invisível, o que era doloroso, mas, comparado a ser alvo de insultos e mãos nojentas, era quase um alívio. Foi nesse lugar que dei o primeiro passo para a vida que viria. Eu limpava as salas, mas prestava atenção em tudo. Como os funcionários falavam, como se vestiam, como funcionava aquele mundo de negócios. Eu ouvia escondida conversas de reuniões, lia relatórios esquecidos nas mesas enquanto passava pano, observava como se movimentavam. E sem perceber, eu estava aprendendo. O ódio pelo abandono me deu fome de vencer. E naquela época, a cada noite em que eu saía do prédio exausta, com cheiro de produtos de limpeza grudado na pele, eu sabia que não ia morrer invisível. Mas o destino ainda não tinha terminado de me arrastar para o fundo. Antes de conquistar algo, eu ainda teria que enfrentar uma sequência de humilhações que me deixariam cicatrizes profundas, físicas e emocionais. Eu achava que já tinha experimentado todas as formas possíveis de dor, mas o mundo sempre arranjava um jeito de me provar o contrário. Trabalhando no prédio de escritórios, eu continuava sendo invisível. Para alguns, isso parecia vantagem. Para mim, era como carregar uma cicatriz aberta. Eu estava ali, respirando, mas ninguém reconhecia minha existência. Era como se eu não passasse de um pano velho esquecido num canto. Uma noite, depois de limpar uma sala no 8º andar, o segurança do prédio apareceu. Ele sempre me olhava de um jeito estranho, como quem avalia uma presa. Naquele dia, quando viu que eu estava sozinha, ele se aproximou. Você deve estar cansada, né? Quer uma carona para casa? Recusei de imediato. Mas ele não aceitou o não. Trancou a porta atrás de si e tentou me agarrar. Lembro da força dos dedos dele cravados no meu braço, do cheiro de suor e desodorante barato. Gritei. Mas quem iria ouvir? Quem se importaria com a faxineira? Lutei com todas as minhas forças, arranhei, chutei, mordi. Só consegui escapar porque empurrei o balde de água no chão e ele escorregou. Corri escada abaixo, chorando como uma criança, e nunca mais consegui olhar para aquele uniforme sem sentir náusea. Aquele episódio me deixou em pedaços. Passei semanas dormindo mal, acordando com pesadelos, imaginando a cena se repetindo. E, mesmo assim, eu continuava trabalhando. Porque desistir não era opção. Não foi o único. Em outro emprego, como garçonete de um bar pequeno, a violência veio de clientes. Homens bêbados que me puxavam pelo braço, tentavam enfiar notas de dinheiro no bolso do meu uniforme, me xingavam quando eu me esquivava. Uma vez um deles me deu um tapa no rosto porque eu não quis sentar na mesa para fazer companhia. Caí no chão com a cara ardendo, ouvindo as risadas em volta. O dono não só não me defendeu, como ainda me ameaçou. Se fizer escândalo, você tá na rua. E sabe que ninguém mais vai te contratar. E eu engoli aquilo. Engoli como tantas outras humilhações. Cada agressão, cada assédio, cada insulto me esfolava por dentro. Eu andava pelas ruas com o corpo doído, mas a dor maior estava na alma. Havia dias em que pensei seriamente em acabar com tudo. Me via no espelho, magra, com olheiras profundas, roupas gastas, e quase não reconhecia a pessoa que tinha sido um dia. A menina que sonhava em ser amada pela família tinha virado um fantasma. Mas de algum jeito, a chama dentro de mim nunca apagava. Por mais que tentassem me esmagar, eu sempre me levantava. A raiva se tornava combustível. Eu olhava para os prédios altos, para as mulheres bem vestidas entrando em carros de luxo, e dizia a mim mesma: um dia eu vou estar lá dentro. Não importa o quanto eu tenha que sangrar para isso. Foi com esse pensamento que continuei. Cada trabalho, por pior que fosse, era mais um degrau. Eu não queria apenas sobreviver. Eu queria vencer. O problema é que a vida ainda tinha mais quedas guardadas para mim antes da ascensão.
Depois de tantas quedas, eu aprendi a observar. O mundo não tinha piedade, mas deixava pistas, e eu passei a segui-las. No prédio de escritórios onde trabalhava como faxineira, comecei a reparar em tudo. Nas conversas de corredor, nos e-mails esquecidos abertos nos computadores, nos relatórios deixados em cima das mesas. Não era espionagem. Era sobrevivência. Enquanto esfregava o chão, eu absorvia palavras como negócio, contrato, proposta. Eu não entendia tudo, mas anotava mentalmente. Foi assim que percebi que o conhecimento era a arma que poderia me salvar. Com o pouco que ganhava, comprei livros usados em sebos, administração, inglês básico, informática. Eu lia de madrugada, à luz fraca de uma lâmpada emprestada, mesmo com os olhos ardendo de sono. Trabalhava de dia, estudava de noite, e aos poucos fui descobrindo que a miséria não era meu destino final. Era apenas o início da batalha. Certo dia, um dos executivos esqueceu uma pasta inteira na sala de reunião. Quando entrei para limpar, vi planilhas complexas, números que dançavam diante dos meus olhos. Levei uma cópia mental para casa e passei noites tentando decifrar. No começo parecia impossível, mas insisti. E pouco a pouco, entendi o básico. Contas, lucros, perdas. Aquilo me abriu uma janela para um mundo que antes parecia inalcançável. Foi nesse mesmo período que conheci Clara. Ela era recepcionista no prédio e, diferente de todos os outros, não me tratava como invisível. Um dia, me viu lendo escondida no refeitório e puxou conversa. Descobriu que eu estudava sozinha e se ofereceu para me ajudar. Clara se tornou minha primeira amiga de verdade. Ela me emprestou livros, me ensinou a usar o computador e, mais importante, acreditou em mim quando eu mesma duvidava. Você não nasceu para ficar com uma vassoura na mão a vida inteira, Valentina. Ela me dizia, olhando nos meus olhos. Você só precisa de uma chance. Aos poucos eu fui ganhando confiança. Fiz cursos rápidos, arrumei certificados. Quando surgiu uma vaga de auxiliar administrativa no mesmo prédio, Clara insistiu para que eu me inscrevesse. Eu tremia de medo, achando que iam rir da minha cara, mas me inscrevi. E para minha surpresa consegui. Foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Quando assinei o contrato, senti como se tivesse rasgado com as próprias mãos aquela sentença que minha família tinha escrito para mim quando me abandonou. Eu não era mais a garota jogada na rua. Eu estava entrando no mundo que eles nunca imaginaram que eu pudesse alcançar. O salário era melhor, o ambiente menos hostil. Claro, ainda havia olhares de desdém, comentários maldosos, a faxineira promovida. Mas eu não ligava. Cada palavra venenosa era mais um empurrão para eu subir. E eu subi. Com o tempo, aprendi mais. Me destaquei. Ganhei confiança. Anos depois, já tinha um emprego sólido, um apartamento só meu e amigos leais ao meu lado. Minha vida, enfim, começava a florescer. Mal sabia eu que no momento em que o alicerce da minha felicidade estava firme, o passado voltaria para tentar destruí-lo. Quando finalmente me mudei para meu primeiro apartamento, senti como se tivesse renascido. Não era nada luxuoso. Um quarto pequeno, sala estreita, cozinha simples. Mas era meu. Pela primeira vez desde que fui abandonada, eu tinha um espaço só meu, onde ninguém podia me expulsar, bater na porta para gritar ofensas ou exigir que eu servisse de saco de pancadas. Eu me lembro da primeira noite ali. Estendi um colchão no chão, coloquei uma xícara de chá barato ao lado e fiquei olhando para as paredes brancas. Para qualquer outra pessoa, aquilo era vazio. Para mim, era liberdade. Chorei de felicidade até dormir. Com o tempo, fui enchendo aquele espaço de vida. Comprei móveis usados, enfeitei a sala com flores secas, pendurei fotos que tirava com meus amigos, principalmente Clara, que nunca deixou de estar ao meu lado. Ela era a irmã que eu nunca tive. Meu trabalho também ia cada vez melhor. Comecei como auxiliar administrativa, mas rapidamente fui crescendo. Eu não tinha medo de aprender, de perguntar, de me arriscar. Estava sempre disposta a ficar até mais tarde, a assumir responsabilidades que ninguém queria. O esforço chamou atenção. Primeiro vieram pequenas promoções, depois cargos de maior confiança. Quando percebi, já não era apenas a ex-faxineira promovida. Eu era respeitada. Tinha um cargo sólido, um salário que me permitia viver com dignidade. E o mais importante, a sensação de que eu tinha vencido. As marcas no corpo e na alma continuavam ali. Ainda havia noites em que acordava assustada com lembranças do passado, os tapas, os xingamentos, o abandono. Ainda havia dias em que me olhava no espelho e via aquela garota magra, com olheiras e roupas rasgadas.
Mas agora havia algo mais forte em mim: orgulho. Consegui conquistar amigos verdadeiros, pessoas que me valorizavam pelo que eu era. Descobri o prazer de sentar em um restaurante sem medo de ser expulsa, de comprar roupas novas, de viajar para lugares que antes só via em revistas. Pequenas vitórias que, para mim, eram gigantescas. E talvez pela primeira vez na vida, comecei a acreditar que era possível ser feliz. Eu tinha amigos, um lar, um futuro brilhante pela frente. O passado ainda doía, mas estava guardado num canto da memória. Eu acreditava que nunca mais teria que lidar com eles. Mas eu estava enganada. Porque foi justamente quando eu me sentia mais segura, mais plena, que o passado bateu à minha porta. Literalmente. 15 anos depois de me abandonarem com um bilhete cruel, eles voltaram. Minha família. Aqueles que me deixaram para morrer, agora batiam na minha porta sorrindo como se nada tivesse acontecido. Eles estavam ali. Minha mãe, meu pai e meu irmão. Todos alinhados como se fossem personagens de uma pintura hipócrita, sorrindo com aquela calma de quem nunca fez mal a ninguém. Mas eu sabia. Eu sabia cada mentira, cada abandono, cada humilhação silenciosa que carregavam. Valentina, nós queremos conversar, disse minha mãe com aquele tom doce e manipulador que me fazia querer vomitar. Conversar? 15 anos depois de me jogarem na rua, você quer conversar? Eu respondi, tentando manter a voz firme, mas sentindo meu estômago embrulhar. Eles não pareciam se importar com a raiva que transbordava em mim. Meu pai me olhou como se eu fosse uma filha querida. Meu irmão sorriu com aquela arrogância familiar que sempre me irritou. E minha mãe continuava com aquele olhar de falsa preocupação, de quem pratica manipulação profissional há décadas. Eu os convidei para entrar. Meu apartamento, meu espaço, minha conquista. E cada centímetro daquele lugar era um lembrete silencioso de que eu havia sobrevivido, crescido e vencido. Eles, no entanto, pareciam enxergar apenas o que poderiam tirar. Olha só para você, tão bonita, tão bem-sucedida, disse meu pai, tentando parecer impressionado. Mas eu conhecia aquele tom, o tom que sempre aparecia quando eles sentiam inveja, mesmo que disfarçassem com elogios. Minha mãe começou a chorar de forma teatral, jogando culpa em mim. Você nos afastou de você. Nós só queríamos participar da sua vida. Era impossível não rir, ou gritar, ou chorar de ódio. 15 anos de abandono. E agora eles se apresentavam como vítimas, como se o mundo tivesse conspirado contra eles enquanto me deixavam sofrer sozinha. Meu irmão, que nunca fez nada direito, me olhou de cima a baixo, rindo por dentro, como se todo o sucesso que eu construí tivesse sido por acaso. Ele não percebia que cada promoção, cada centavo economizado, cada amizade conquistada, era resultado de sangue, suor e lágrimas que eu derramei sozinha. A tensão aumentou quando meu pai começou a perguntar sobre minha vida financeira, meu apartamento, meu trabalho. Sutilezas venenosas, tentativas de manipular. Eles queriam saber se eu estava vulnerável, se ainda podia ser controlada. Eu senti meu estômago gelar. Durante anos, eles me exploraram emocionalmente. Durante anos, eu os suportei apenas no silêncio das lembranças. Mas agora eu não estava mais sozinha. Não estava mais desamparada. E naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu não queria apenas gritar, nem bater. Eu queria que eles sentissem tudo o que eu senti. Queria que experimentassem o medo, a solidão, a fome, a humilhação, a rejeição. Eles tinham reaparecido na minha vida. Mas desta vez eu não era mais a vítima. Respirei fundo. 15 anos de dor, humilhação e abandono me ensinaram a controlar a raiva, a usar cada gota dela como arma. Eles estavam sorrindo, mas eu podia ver através da máscara de civilidade. Cada gesto, cada palavra era uma tentativa de manipulação. E eu não caí. Então, vocês vieram para quê, exatamente? Perguntei, a voz firme, fria como gelo. Meu olhar percorria cada um deles, medindo fraqueza e mentira. Minha mãe engoliu em seco, tentando manter a postura. Queremos reconstruir os laços. A família é importante, Valentina. Família? Eu repeti, rindo de maneira amarga. Vocês me deixaram sozinha aos 18 anos, lembram? Me abandonaram com um bilhete frio dizendo: agora você que se vire. E agora querem reconstruir o quê? A consciência de vocês? Meu pai tentou intervir, o tom professoral tentando intimidar. Não seja dramática. Nós tivemos nossos motivos. Motivos? Interrompi sem deixar que ele completasse. O motivo é o mesmo de sempre. Egoísmo, desprezo e covardia. Vocês são uma vergonha.
Meu irmão soltou uma risada curta, sarcástica, como se isso fosse me ferir. Mas o que mais me irritava não era a risada. Era a arrogância com que ele sempre me menosprezou. Vocês acham que podem simplesmente aparecer e esperar que eu os receba de braços abertos? Continuei. A garota que vocês chutaram para a rua aos 18 anos cresceu. Construiu tudo sozinha. E sabe o que descobriu? Que vocês são patéticos, fracos e manipuladores. O silêncio caiu sobre o apartamento. Podia ouvir o coração batendo rápido. Podia sentir o medo escondido atrás das máscaras. Eles perceberam que pela primeira vez eu não tinha medo. Eu não sou mais a menina que chorava sozinha no frio, que engolia tapas, insultos e humilhação. Eu não dependo de vocês para nada. Não quero a presença de vocês na minha vida. Não quero conversas, desculpas ou lábios mentirosos. Minha mãe começou a chorar, dessa vez de verdade. Mas eu não cedi. Eles tentaram argumentos, lágrimas, manipulação emocional. Mas eu tinha aprendido a ler pessoas, a ver intenções escondidas, a não ceder à chantagem sentimental. E então, com uma calma fria, eu continuei. Vocês reapareceram agora porque viram que minha vida tem valor. Mas não se enganem, a vida me ensinou a não me deixar enganar novamente. Tudo que eu conquistei sozinha. E tudo que construí, vocês jamais vão tocar. Eles recuaram. Mas eu sabia que a ameaça não tinha acabado. A ganância e a inveja deles fariam qualquer um tentar. E eu estava pronta, porque desta vez eu não estava mais indefesa. A partir daquele momento, não havia mais espaço para sentimentos mistos. Cada palavra que saía da minha boca era uma lâmina, cada gesto um muro intransponível. Eles tentaram sorrir, implorar, manipular, mas eu não cedi. Não existe mais nós, não existe mais família. Vocês me abandonaram, não há volta, disse, minha voz firme ecoando pelo apartamento. E a partir de agora, não haverá nenhum tipo de apoio meu para vocês. Nem dinheiro, nem amizade, nem perdão. Eu me recuso. Minha mãe desabou em lágrimas, implorando, tentando desesperadamente despertar qualquer resquício de culpa em mim. Meu pai tentou argumentar, falando de obrigações, de laços sanguíneos, de memórias que eles diziam terem. Meu irmão permaneceu arrogante, mas percebi o nervosismo nos dedos que tamborilavam na mesa, no olhar que desviava do meu. Durante anos eles me ensinaram a sentir medo. Durante anos me fizeram acreditar que minha voz não tinha poder. Mas agora, cada palavra era um terremoto. Vocês passaram anos tentando controlar minha vida, tentando me esmagar, tentando me destruir. Continuei, sem piscar. E sabem o que aconteceu? Eu sobrevivi, cresci, conquistei tudo que vocês desprezaram e agora só existe uma coisa que posso fazer: garantir que vocês enfrentem as consequências do que causaram. Eles recuaram, lentamente, mas havia algo nos olhos deles que eu nunca tinha visto. Medo. Medo genuíno. Medo de mim. Eu não sou mais a criança que vocês chutaram para fora. Cada centavo que vocês acham que poderiam me pedir, cada gesto de manipulação, cada tentativa de coagir ou chantagear, vai falhar. Eu não sou vulnerável. Nunca mais. E então, como um golpe final, fechei a porta mentalmente para eles. A porta física continuava aberta, mas a emocional estava trancada com 7 chaves. Eles podiam gritar, implorar, se contorcer, mas nada os alcançaria. Eu tinha construído uma fortaleza, e eles estavam do lado de fora, olhando para dentro impotentes. Nos dias que se seguiram, observei cada passo deles à distância. Tentei não me envolver, mas era impossível ignorar a aflição silenciosa que pairava sobre eles. Minha mãe começou a mostrar sinais de desesperança. Meu pai, raiva reprimida. Meu irmão, frustração e confusão. E eu? Eu sentia uma mistura estranha de alívio e prazer frio. Nunca foi apenas sobre vingança financeira. Nunca foi apenas sobre mostrar poder. Era sobre justiça. Era sobre finalmente equilibrar a balança depois de anos de abuso, abandono e humilhação. E no fundo, eu sabia que aquela era apenas a primeira onda de tudo que eles ainda enfrentariam. Porque a verdade era cruel. Eu não ia parar. Os dias seguintes foram quase cinematográficos na sua crueldade silenciosa. Eles tentaram se insinuar, telefonar, aparecer sem avisar, com sorrisos falsos e promessas que eu sabia serem mentiras. Mas eu não me movi. Cada gesto deles só reforçava a distância entre nossas vidas. Minha mãe começou a se desgastar emocionalmente. As lágrimas constantes, os pedidos de perdão, a manipulação emocional. Tudo caiu no vazio. Eu me mantinha firme, indiferente.
E isso era mais doloroso para ela do que qualquer briga física que já tivemos. Meu pai começou a perder influência, tentando envolver conhecidos em tentativas de me pressionar. Nada funcionou. Eu bloqueava cada contato, respondia com frieza e observava sua arrogância derreter aos poucos. Cada ligação ignorada, cada e-mail sem resposta, cada recusa firme era uma faca afiada na confiança deles. Meu irmão, que sempre acreditou ser melhor que eu sem jamais ter feito nada, começou a desmoronar de dentro para fora. As tentativas de provocação, os comentários sarcásticos, tudo virou impotência. Eu via em seus olhos a raiva se transformando em medo. O mesmo medo que eu senti durante tantos anos, mas desta vez era meu para controlar. E então, a justiça poética começou a florescer. Eles, acostumados a depender de mim, enfrentaram a realidade de não ter mais acesso a nenhum recurso que eu podia oferecer. Contas atrasadas, ameaças de despejo, desespero financeiro, tudo veio para os que um dia tentaram me destruir. Cada dificuldade que eles enfrentavam era uma lembrança do que eu suportei sozinha por anos. Eu não me vangloriei em público, mas o prazer era silencioso, profundo. Eu caminhei pelo meu apartamento, agora totalmente meu, e sorri ao pensar em quanto poder eu tinha reconstruído a minha vida sem precisar deles. Cada amigo verdadeiro, cada conquista profissional, cada noite de sono tranquila era um lembrete de que eu estava livre. Não havia mais chantagem, não havia mais medo. Eu tinha transformado a dor em força, a humilhação em determinação. Cada passo deles em falso reforçava que minha escolha de cortar os laços tinha sido a decisão mais sábia de toda a minha vida. O passado tentara me esmagar, tentara me apagar. Mas a vida me deu a oportunidade de escrever meu próprio final. E eu fiz isso com mãos firmes, com coração endurecido pelo que sofri, mas com a mente clara, determinada e fria. Eu finalmente era dona do meu destino. E no silêncio do apartamento que agora cheirava a liberdade, eu entendi. Não precisava mais deles. Nunca mais. Meses se passaram desde o último contato com eles. Sem minhas finanças para sugar, sem minha energia para manipular, sem minha presença para controlar, eles lentamente se perderam no próprio labirinto de egoísmo e desespero. Minha mãe, antes teatral e manipuladora, agora se via isolada, incapaz de manter aparências. Meu pai, que sempre confiou no poder do medo, enfrentava frustrações que nunca imaginara sentir. E meu irmão, sempre arrogante, aprendeu a lição que eu levei anos para aprender. Ninguém sobrevive à vida sem responsabilidade, esforço ou consciência. E eu respirava liberdade. Meu apartamento continuava a mesma fortaleza acolhedora que eu construí com minhas próprias mãos, cada canto impregnado de esforço, lágrimas, noites em claro e sonhos teimosos. Amigos verdadeiros visitavam, brindávamos as pequenas vitórias e ríamos das dificuldades superadas. Eu me via no espelho e sorria, reconhecendo cada cicatriz como medalha de guerra. Por um instante, senti a leveza que só vem quando se corta de vez a raiz da dor. O silêncio da minha casa não era vazio, era pleno. Cada item, cada objeto, cada memória dentro daquele espaço dizia: isso é meu, e ninguém mais vai tirar de mim. E então, pensei em todos os anos de abandono, de agressão, de assédio, de humilhações e desprezo. Cada momento em que chorei sozinha no escuro, cada tapa, cada insulto, cada noite gelada na calçada. Tudo isso havia me moldado. Tudo isso havia me transformado na mulher que hoje pisava firme, sem medo, sem remorso, mas com justiça. Eu nunca mais seria a criança que eles descartaram. Nunca mais sentiria a dependência, a insegurança, a vergonha. Meu passado havia sido brutal, mas serviu como alicerce para minha ascensão. E no fim, eu sorri. Um sorriso que carregava dor, sim, mas também triunfo absoluto. Minha vida agora era minha, e só minha. Nada podia mais me atingir, nada podia mais me humilhar. Eu tinha sobrevivido, crescido, conquistado e, finalmente, vencido. Os fantasmas do passado continuariam existindo, mas apenas como sombra distante. Porque eu aprendi, cedo demais e de forma cruel, que o poder não está naqueles que te derrubam, mas naqueles que se erguem. E eu me ergui. Total, completa e inabalável. O silêncio da minha vitória ecoava mais alto que qualquer grito que já ouvi. Eu finalmente estava livre. Não se esqueça do seu like e deixe nos comentários se você conhecer uma família assim. E aproveitando, me siga para não perder nenhum vídeo.